Por isso que eu acho fundamental as pessoas que estão nos assistindo entender que tudo é possível, de novo. Ou você vai emburrecer, ou você vai abraçar esse novo conhecimento, aprender a usar a tua intuição e evoluir a espécie mesmo. Porque ou a nossa espécie evolui, ou ela vai ser trucidada por toda essa tecnologia do jeito que estão manipulando. A minha terapia é corpo, mente e alma. A gente veio aqui desenvolver virtudes, a gente veio aqui aprender. Então, toda crença que a gente tem virtudes. As doenças não são genéticas, são epigenéticas. Os genes são projetos. O que vai determinar esse gene se manifestar é o meio ambiente. Então, o que eu acho bonito disso é que a gente é capaz, com a nossa imaginação, com tudo que é possível, a epigenética, ela acompanha a tese da física, dos universos infinitos. É possível você transformar a sua realidade, inclusive entrando no cromossomo. Olha que loucura. Então, acesso subconsciente. E no subconsciente a gente consegue acessar as memórias, as causas que normalmente a gente não tem acesso. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui de Hoje Nagli, o Encontro de Gerações. E hoje também, entre os convidados, também é um encontro de gerações muito especial. É verdade. Dr. Zeballos. É o espírito do podcast, né? O Encontro de Gerações hoje foi perfeito. Pai e filha, mãe e filho. E um complementando o outro, trazendo novos olhares, novas perspectivas. É verdade. Muito bom. Dr. Zeballos acabou de lançar um livro que a Luísa também tem uma participação. A Era dos Capítulo. Semideuses, uma evolução na espécie. Tchan. Tan, tan, tan. Dr. Zeballos, doctor. Muito bem, doctor. Olha, primeiro estou honrado de estar aqui de novo. Quero dizer que aquela entrevista que eu fiz com vocês aqui impactou um monte de gente. Muitos deles, por causa dessa entrevista, foi conhecer o trabalho excepcional da Luísa em reprogramar as coisas. Barato. Então, para mim é uma honra estar aqui. E você é o primeiro a estar retornando, é o primeiro convidado do nosso podcast. É verdade. E retornando voltar. com a Luísa, que é terapeuta holística. Holística, especialista em reprogramação mental. Reprogramação mental. Muito bem. E tem uma participação no livro? Sim, pelo seguinte, porque quando você escolheu esse título, A Era dos Semideuses, uma evolução na espécie, é que eu estou vendo hoje duas tendências no mundo. Existe uma onda que está emburrecendo as pessoas, isso é um fato. Existe outra onda que as pessoas estão voltando para o seu interior, para a sua introspecção, dar um mergulho no mar, andar descalço na grama, fazer meditação. Essas pessoas não vão aprender a controlar os pensamentos e vão direcionar a realidade. Essas pessoas que controlam os pensamentos e visualizam, como a gente coloca, podem embasar com a física, com a espiritualidade, com a epigenética, com a biologia de crença, essas pessoas vão evoluir. Em contrapartida, me preocupa muito, saiu, não sei se vocês viram, estudos no MIT, Massachusetts Institute of Technology, pegaram 2 grupos e deram o mesmo problema para esses 2 grupos. E aí quem estava com a inteligência artificial resolveu em 2 horas, o grupo sem inteligência artificial demorou 1 dia, mas resolveu. 7 dias depois, eles chamaram os mesmos grupos, só que nenhum deles podia usar a inteligência artificial e o mesmo problema. Quem já tinha resolvido, resolveu rápido. Quem usou a inteligência artificial para resolver o problema, não conseguiu resolver. Então, saiu outro estudo mostrando que está atrapalhando a cognição, está atrapalhando o raciocínio. Eu soube hoje que a Apple lançou um aplicativo que você fala com um cara em chinês, ele te entende e você entende ele porque ele fala em português. O tradutor automático. Então, eu fico pensando quais seriam as consequências a médio e longo prazo de você ter esse tipo de tecnologia que é altamente sedutora para resolver problemas. Qual seria a consequência para o intelecto dessas pessoas? Elas vão ser mais facilmente manipuláveis? Eu acredito que sim, porque a gente foi manipulado. Quem não lembra no avião, chega um lanchinho, você abaixa a máscara. O lanchinho vai embora, você põe a máscara. Foi de uma manipulação e a gente se sente idiota mesmo, né? Então, o que acontece? Isso aconteceu secundariamente a uma influência que começou há 40 anos atrás.
Eu vou dizer como. Eu nunca me esqueço, no Senado americano, em 1993, põe 30 anos, em 1993, ele estava preocupado com a internet. Ou 91, que tinha acabado de chegar, porque a informação ia estar na internet. Então ele estava preocupado com a educação e o raciocínio das crianças, porque se a criança quisesse saber a distância da Terra até a Lua, ele lá sai na hora. Mas muito mais importante do que isso é entender como foi calculado. Porque uma das virtudes do ser humano, que eu acho a melhor de todas, é a capacidade infinita de usar a imaginação e a criação para resolver problemas novos. E isso está sendo eliminado. Então, isso que aconteceu. Isso que aconteceu na época da pandemia, as pessoas não questionaram mais. Chegou ao cúmulo, quando eu estava com a mãe e uma filha no consultório, eu dei um parecer baseado em raciocínio e conclusão. E aí o que aconteceu? Mas o Google não fala isso. Só para você ter uma ideia como as pessoas pararam de pensar. Tanto que um dos meus lemas durante toda a pandemia foi: temos que voltar a pensar. Então essas tendências têm duas. Ou você vira um semideus e volta para o conhecimento milenar, volta para fazer programação, porque a medicina do futuro não vai depender tanto. Os algoritmos vão fazer o diagnóstico, mas a interface com carinho, atenção, amor ainda vai demorar um pouco para ser substituído. Agora, a transformação mental, o dia que o ser humano entender que a cura está dentro dele, principalmente das doenças crônicas, e não é só cura, você se vê melhor, mas você vê as coisas acontecendo. Então, por exemplo, não é coincidência o que aconteceu na minha vida, não é coincidência o que a minha filha, não fiz força, mas, por exemplo, há 14 anos atrás, 12 anos atrás, quando eu publiquei o meu livro, o primeiro chama Desejo, Logo Realizo, eu via que fazia diferença o meu estímulo otimista nos meus pacientes para eles já ter confiança e melhorar. Eu falei, não, tem uma influência muito grande, eu preciso criar, passar isso para as pessoas, que é fundamental que elas aprendam a se conhecer. Para isso requer um exercício diário, um exercício de meditação, de tudo. Eu queria, aí sem querer, sem fazer força nenhuma, a Luísa se formou em nutrição e começou a fazer cursos de Theta Healing, cura Hipnose. Pela onda terra, hipnose, tudo isso. E aí aí eu vou deixar ela falar, senão eu falo o tempo todo. Mas é o seguinte, mas aí ela começou a resolver problemas crônicos dos pacientes, que eu sei que a minha medicina para doença crônica é horrível. E a medicina atual, ela empurra remédio. Então, quer dizer, voltando agora nessa história do semideus, nós vamos fazer uma imersão, vai ser dia 15 e 16 de julho, não sei quando essa entrevista vai sair, onde nós vamos ensinar as pessoas que não é difícil, que basta você olhar para dentro de si. O restante que não ficar livre disso, eu vejo daqui 5 anos as pessoas virando dummies, virando muito limitadas, não entendendo a que vieram. Porque é tão importante quando você tem um desafio, não adianta vir a inteligência artificial e resolver. É o caminho que você percorre até resolver o desafio. E isso, na minha tese, é o que deixa o que faz o propósito da vida, que é o ser humano se tornar melhor vencendo a cada desafio. Se não tiver mais desafio, se o ser humano não estimular mais as soluções, o que nós estamos fazendo aqui? Não quer dizer que a inteligência artificial ela é uma arma poderosíssima, mas você tem que raciocinar e tem que ver o programador que está por trás, porque a inteligência artificial ela é orientada para você tirar algumas conclusões que pertencem a interesses de quem programou. Ela tem lado, né? Lógico que tem. Eu sou negacionista para o ChatGPT, só para você ficar esperto. Isso porque eu fiz pouca coisa na Covid, mas eu sou negacionista. Eu sou prova disso, né? Você fez pouca coisa. Tô viva, inclusive. Então é isso. Pergunte o que vocês quiserem. O trabalho dele eu tô orgulhoso porque ajuda muito. Eu gostaria que você falasse do caso da paciente que você deu a mão para ela, que me inspirou muito. Que você me contou. Ela estava então, na residência. Eu não era residência, eu estava no 5º ano de medicina, a faculdade estava em greve. E é uma coisa que acho que já nasceu comigo intuitivamente isso. Aí eu era assistente de um médico renomado lá no hospital. E ela pegou uma insuficiência respiratória e falaram que ela ia morrer. E o médico lá deu um tratamento competente. Mas o cara falou, e acho que a paciente ouviu, depois eu soube que ela ouviu, você está tratando de um cadáver.
Eu coloco isso no meu livro. Aí eu falei, não, ela não morreu ainda. Peguei na mão dela e comecei. E quando eu pegava na mão dela, os sinais vitais dela melhoravam. Ela estava num grau de insuficiência respiratória que se ela ficasse 10 segundos sem o oxigênio entrando, ela ficava preta, de tão roxa que ela ficava. E aí eu falei para ela, peguei na mão dela e comecei a falar, tem um filho te esperando, eu quero que você se veja levando ele na escola, eu quero que você se veja indo na primeira comunhão, eu quero que você veja levando ele no altar, eu quero que você veja tudo isso. Não é ela que leva no altar, mas no casamento. E ela se imaginou. Porque o colega, não foi má fé dele, é que às vezes a pessoa acha que sabe tudo, porque tem um estudo mostrando que se você fica com 100% de oxigênio, mais do que 5 dias, 7 dias, 10 dias no respirador, o pulmão fica fibrosado e não tem mais pulmão, mesmo que você cure a infecção. É uma tese, é um estudo. Mas só que não, porque existe uma coisa chamada indivíduo. Existe uma coisa chamada indivíduo. E aí eu fiz ela imaginar, ela imaginava. Ela teve Você repetiu isso ao longo de dias? Eu estava em greve, a faculdade passava o dia inteiro lá. E aí eu via, porque também... Sempre intenso, né? Porque estava na UTI do hospital de ponta. E você falava para ela se visualizar com o filho. Exatamente. A visualização é um poder muito grande. E ela teve alta, agora isso foi muito intuitivo. Eu vou contar uma coisa para vocês que foi meio fantástico. Isso nunca ninguém te ensinou, você que inventou para você mesmo. Você tem um filho, eu achei que eu tinha que estimular a vida. E quer ver uma coisa interessante, porque aí eu já sei que nós temos uma energia que emana, você tem, eu tenho. Chegava uma hora que ela ficava em pânico, aí eu estava do lado, eu ia lá, parece uma coisa fantástica, que eu cito alguns episódios fantásticos nesse livro que aconteceu. Eu cheguei, peguei a mão, botei a mão assim, fiz assim, e ela acalmou. As enfermagens olharam para mim, aí eu brinquei, 25 anos, falei, aprendi isso num filme. Então, quer dizer, mas aí você vê, a partir daí, a gente tomou consciência, por isso que esse caso, o capítulo onde eu cito isso, é como tudo começou. Tinha 25 anos de idade e eu vi esse poder absurdo. Eu não sabia que ele ia ser tão importante, nesses tempos modernos, onde a medicina tomou um rumo de prescrever remédio e muito pouco de cuidar de paciente. É isso que eu estou vendo hoje. Você acha que na pandemia essa porção estimuladora, vamos chamar assim, contribuiu? Você usou dela para salvar pessoas? Não tenho dúvida, mas eu já tinha isso de vários milagres, entre aspas, que eu tinha tido durante a minha carreira. O que é um milagre? O milagre é algo que tem uma baixa probabilidade de ocorrer. Isso é um milagre. E eu já tive vários antes. Então, você já viu aquela bagagem de entender que funciona isso. E não mais. Aí, a hora que eu vi que eu podia controlar, que você me expôs esse meu trabalho aqui pela primeira vez, do corticoide, eu vi que eu não ia perder mais nenhum paciente. Você vai ganhando aquela confiança. E essa confiança chega com você no seu paciente. E aí você sintoniza, tudo é energia. Você sintoniza, ele acredita e o resultado é melhor do que quando você fala, olha, eu acho que ele vai morrer, tá muito difícil. Tem uns caras assim para já... A gente não sabe se vai morrer. Tem uns médicos que são muito pessimistas. Sim, traumatiza o paciente. Exatamente. Já atendi uma paciente que estava traumatizada porque foi fazer um ultrassom e aí a médica achou que era câncer e ela ficou traumatizada, depois foi ver, não era nada. Então, a palavra do médico é muito importante. Já aconteceu isso comigo. Eu fui fazer um exame de mama, uma mamografia, e o médico disse para mim, eu acho que você está com um problema aí e tal. Eu fiquei muito grilada e falei pro meu clínico, pro Ailson, eu acho que eu vou ter que fazer biópsia. Ele falou, agora vai, porque tu acreditou que o cara te empurrou um câncer, você acreditou, agora você faz a biópsia para ter certeza. Aí eu passei aqueles 15 dias, 18 dias, sei lá, que a gente fica esperando o resultado da biópsia, é um inferno aquilo, né? Porque você fica com todos os demônios na sua cabeça. Mas é isso mesmo. Aí chegou lá, não tinha nada mesmo, entendeu? É uma coisa que eu pude testemunhar, que quando você ficou internada no hospital com Covid, na época lá da novembro de 2020... Aquela gravíssima. Tava grave no semi-intensivo e tal. Aquela cepa era gravíssima. E eu fiquei junto, acompanhando, e eu pude ver, o Zé Baldo chegava para te cumprimentar, todo mundo, o protocolo era colocar aquela roupa roupa inteira, cheia de coisa, máscara, não sei o quê.
ele chegava ali sem máscara, olhando no olho, te dava um abraço, olhava no olho e falava, ó, tá tudo bem, você tá reagindo bem, tá tudo bem, essa nós já vencemos. E ele fala muito isso, essa nós já vencemos. Contagiando no bom sentido ali, né? Vai trazendo energia positiva. Eu tenho uma amiga do Rio. Agora, não foi responsabilidade, foi porque eu sabia que eu tinha a imunidade adquirida, que também foi inigorada. Você já estava tratando o paciente. Você tinha imunidade adquirida. E eu tenho uma amiga no Rio que veio para São Paulo para fazer um tratamento de câncer com o Maluf. Ela me ligou para agradecer. E ela ela me pediu para falar com você, porque ela achava que se ela falasse com os Zeballos, ela venceria o câncer. E aí eu liguei para ele falou com ela, né? E ela ligou depois, ela fez a agradecendo que estava curado por tudo que eu fiz. Aquela que você fica assim no telefone. O que será que eu fiz? Mas eu gostei, porque tudo é uma questão de fé. Muito obrigado por tudo que você fez. Aí você olha assim e fala, mas espera aí, eu dei umas palavras. Pois foi isso, mas isso estimulou, deu uma força pra ela estava derrubada, sabe? Detonada. O poder de cura. E ela acreditou que ia vencer. E venceu. E às vezes não é só a interação direta, mas digamos, ela assistiu uma entrevista tua, já viu você falando, segue você. Ela assistiu a entrevista do Zeballos, ela não conhecia, ela não conhece pessoalmente até hoje. Ela leu o primeiro livro? Não sei se ela leu, mas eu sei que ela não conhece você pessoalmente. Ela só teve esse telefonema. Mas ela assistiu todas as entrevistas do Zeballos, entendeu? Por isso que ela estava com um diagnóstico muito ruim. De retirada da bexiga, assim, no Rio deram esse diagnóstico. O Maluf, justiça seja feita, fez um tratamento muito bom. Maluf é maravilhoso. Excepcional. Ele é maravilhoso. O Maluf é maravilhoso. Excepcional com ela e ele falou pra ela, nós vamos dar a volta por cima e deram a volta por cima. É fundamental isso. Então, onde é que você entraria numa história dessa? Então, posso fazer a introdução pra ela entrar? Porque é o seguinte, por que as pessoas às vezes têm dificuldade de materializar seus sonhos? Porque existe no inconsciente culpas, medos que foram desenvolvendo ao longo da existência. Então, eu vejo lá, eu escrevo no capítulo visualização, que às vezes você tem vetores contrários. E como você vai resolver isso? Com introspecção e com técnicas. E é isso que ela faz. Tem o Léo Simão, que nós estamos fazendo um curso, ele tem outras técnicas de meditação. Então, o médico do século XXI vai ser aquele que vai mudar a percepção do paciente, que é exatamente isso que ela faz. Vai incentivar o poder de cura do paciente, porque tem o efeito placebo e o efeito nocebo. Placebo é quando você acredita que está sendo curado, e o médico tem um papel muito importante nisso, porque depois de Deus é o médico que salva. Então, o que o médico fala é como se fosse lei para o paciente. Então, é muito importante. Meu pai vai dar um curso mais para frente. As palavras do médico para o paciente é muito importante, para que ele se cure. Então, um dos casos que meu pai me enviou foi de uma paciente que estava há 10 anos tomando remédio para dormir. Ela estava tomando acho que 5, 6 remédios. Toma 5 remédios. Eu falei, desculpa, minha medicina não resolve para você. E há 10 anos, e o remédio, ele é maravilhoso. Só que para doenças crônicas, algo que é crônico, ele só trata o sintoma. E não vai tratar a causa. E aí, o seu corpo vai ficando cada vez mais resistente, então tem que aumentar a dose. Cada vez vai ficando maior. E aí a pessoa vai ficando dopada, porque ele tá tratando o sintoma, não consegue dormir, então toma isso e dorme. Mas o meu objetivo é entender a causa, quando que isso começou. E aí eu trabalho com a introspecção. A gente acessa o subconsciente. A gente tem a mente consciente e tem a mente subconsciente, que controla de 90% a 95% do nosso cérebro. A forma que a gente percebe o mundo vai depender das crenças do nosso subconsciente. O que são essas crenças? É tudo que a gente acredita que é verdade. Tudo que a gente aprendeu desde a nossa infância até hoje, principalmente nos primeiros 7 anos, que é quando a criança está com a frequência de onda teta. Agora eu vou explicar o que são essas frequências. O nosso cérebro, ele funciona em várias velocidades. E teta é uma delas. Agora a gente está conversando. O que são essas velocidades? É a velocidade de processamento. Então agora a gente está conversando, está mais rápido, está em beta. Aí se a gente relaxa, contempla a natureza, vai para alfa.
Aí relaxa ainda mais, vai para teta, que é um estado pré-sono. Todo dia vocês acessam essa onda, é um estado entre estar acordado e dormindo. Quando você acorda, aí você tá um pouquinho ainda despertando, é esse estado que eu acesso nos meus pacientes. Então, eu acesso subconsciente, e no subconsciente a gente consegue acessar as memórias, as causas que normalmente a gente não tem acesso. E muitas vezes, o que é o sistema de crenças? É o que a gente acredita que é verdade. Muitas vezes, quando a criança faz alguma coisa, aí a criança fica na frequência teta. O que é essa frequência? De reprogramação. Então, é como se o cérebro da criança fosse uma esponja. Por isso que a criança aprende tudo muito rápido. Até os 7 anos fica aprendendo. 7 anos é onda teta, né? Até os 7 onda teta. E aí, a gente fez a meditação. Essa sessão foi online. Então, funciona. Essa senhora dos 5 remédios. E não conseguia dormir, e ela tinha conseguiu insônia. tirar o remédio e dormir? Sim. Aí a gente fez, entendeu a causa, o porquê. Era um trauma de infância, que a mãe falou que os espíritos ficavam acordados até às 5 da manhã. Sabe a história do bicho-papão, do boi da cara preta, pra criança dormir? Na verdade, faz o efeito contrário. Porque você deixa a criança com medo, que libera adrenalina, a criança não vai dormir. O boi da cara preta faz todo sentido. Que não pode ajudar. Como é que alguém vai cantar uma música? Boi da cara preta, pega essa. A criança fica aterrorizada. Eu ficava morrendo de medo. Aí dorme de cansaço, mas tá com medo no escuro ainda. E a criança fica com medo. E aí ela não conseguia dormir. A mãe falou que os espíritos ficavam acordados até às 5 da manhã. Ela só dormia ao amanhecer. Ou ela ficava tentando dormir até… Mesmo com remédio. Eu tô rindo porque eu me lembrei de um cantor que só dorme às 5 da manhã. Será que cantaram muito da cara preta? Não sei, mas cada um entende de uma forma. E aí, depois disso, ela esqueceu. Durante a vida dela inteira, Claro, ela teve não lembrava dificuldade. disso. Mais de 50 anos com dificuldade. E a gente foi entender a causa. Só que o nosso cérebro, ele é muito inteligente. Não tem nada que tem no nosso subconsciente, não tem nenhuma crença que não tenha uma função. Então, o meu objetivo é entender a função. Por que ela não dormia? Para se proteger. Você faz isso como psicanálise? Você fica fazendo anamnese com a pessoa muito tempo? Eu fiquei na dúvida também. Se para alcançar a onda teta tem que ser uma meditação quase sono, como é que você consegue conversar e a pessoa atingir? É porque são… Ela vai relaxando e acordando, relaxando e acordando? O nosso cérebro tem várias frequências ao mesmo tempo. E sempre tem uma predominante. Então, eu tenho que achar a predominante teta, mas fica em teta-beta. Ah, tá. Então, a pessoa fica acordada, completamente consciente. Mas você estava falando que cada crença tem uma função de defesa. Isso explica isso, eu quero entender. Tudo tem uma função. Eu vou explicar com os ratinhos, com a epigenética. Bem, fala aí. O que você achar e fala, só quero Mas aprender. é que você já sabe também. Então tá bom, pode Então, o que é epigenética? Isso é legal você falar também, mas vou falar primeiro. Epigenética é um estudo da genética que mostra que nós não somos reféns dos nossos genes. Tem gente que tá tirando toda a glândula mamária porque faz aquele teste para ver se aquela tem. atriz que tirou Angelina Jolie. Só que o mesmo câncer de mama, o mesmo gene que dá câncer de mama, também dá câncer de ovário. Então as pessoas estão começando a tirar tudo, se mutilando, sendo que não é determinante. Epigenética é uma nova ciência que mostra… O que é epi? Significa acima da genética. Que mostra que nós não somos reféns dos nossos genes. Então, fizeram estudos com não somos reféns e que a gente pode mudar a nossa genética em vida. Tudo depende da nossa percepção. Então, fizeram estudos com ratinhos e toda vez que o ratinho cheirava uma flor de cerejeira, ele levava um choque. Aí chegou um momento que os ratinhos pararam de cheirar porque eles não queriam mais levar choque. E aí esses ratinhos tiveram filhos, separaram os pais dos filhos e colocaram uma flor de cerejeira para os filhotes. Eles não chegavam perto e se colocava perto eles ficavam morrendo de medo. Isso mostrou que a gente pode herdar crenças e adquirir novas crenças em vida, e teve uma alteração no DNA do esperma do ratinho para 2 gerações.
Então, a gente pode aprender em vida coisas novas. A gente pode reprogramar a nossa mente e também passar isso para os nossos filhos e netos. E aí, qual que é a função do ratinho não cheirar a flor? Para se proteger. Às vezes a gente nem sabe o porquê, mas está se protegendo de algo, se limita em algum assunto, mas é porque é algo que a gente herdou geneticamente. Então, tudo tem uma função. Furado, um instinto que não reflete não sabe a o porquê, só que ele não cheira a flor. A flor é inofensiva. Tem que entender a causa. Qual que era a causa da moça? Era se proteger, mas a gente veio aqui também, a minha terapia é corpo, mente e alma. A gente veio aqui desenvolver virtudes, a gente veio aqui aprender. Então, toda crença que a gente tem virtudes. E para a gente retirar a crença, a gente tem que entender todos os ganhos. E aí, tem resultados positivos. E pode tirar só o pedaço ruim da crença? Sim, pega a coisa… esse, né? Deixa a parte boa, porque a gente aprende muita coisa. Porque se toda coisa tem virtudes, deixa a parte gente boa tem que as e tira a ruim. Eu faço Gostei reprogramação mental. Mas isso se dá com tipo análise? Você faz várias sessões para descobrir como é que se faz a introspecção. Eu guio pela meditação e vou fazendo perguntas. Perguntas até encontrar a raiz. Ela não fala, mas ela tem a sensibilidade de pegar a informação que todos nós pegamos que está no ar. Ela percebe, ela sente, os pacientes falam isso para mim. E aí ela sentindo mais ou menos, ela faz as perguntas mais dirigidas. Mas o que eu quero dizer é que o bonito da epigenética é… As doenças não são genéticas, são epigenéticas. Os genes são projetos. O que vai determinar esse gene se manifestar é o meio ambiente. Então, o que eu acho bonito disso é que a gente é capaz, com a nossa imaginação, com tudo que é possível, a epigenética, ela acompanha a tese da física, dos universos infinitos. É possível você transformar a sua realidade, inclusive entrando no cromossomo. Olha que loucura. Isso depende de como você percebe o ambiente. Por isso que eu volto de novo para a gente entender que quando você aprende a controlar os pensamentos, você tem uma influência direta na sua realidade. Influência de cura, influência de ativar genes. Isso tem até hormônios mostrando isso. Ativar genes que são nocivos, ativar genes que têm propriedades terapêuticas. E como resolve isso com as pessoas que estão mais limitadas? Olhando para dentro. Você tem que botar o quê? A onda de programação. Quando eu medito no sol, eu vejo o que está acontecendo antes. Você tem que sentir. E se é algo que mexe com a emoção, que vai ajudar as pessoas, você se emociona, aquilo lá já vira realidade. Você vê aquilo acontecendo. E aí você vê a epigenética com toda essa teoria mostrando que é possível transformar o seu gene. Aí você vê a física quântica, que o universo só existe um universo com consciência e ele só aparece mediante um observador. Se não tem observador, não tem um universo. E quando tem, as possibilidades de olhos fechados são infinitas. Então você vê isso. Você vê na espiritualidade, o Buda falava, nós somos o que pensamos, tudo que pensamos é o que vivemos e com nossos pensamentos mudamos o mundo. Aí você vê Jesus Cristo, você não precisa… você tem que crer, porque o São Tomé falava, eu quero ver para crer. Não, você tem que acreditar, senão você não vê. Você vê esse conhecimento milenar e independente das fontes da onde ele vem. Então, para mim, hoje, que eu vejo que as pessoas falam que eu tenho muita sorte, eu não tenho muitas culpas, tá certo? E aí, o que acontece? As coisas acontecem comigo. Por exemplo, eu não sou um grande estudioso de microbiota intestinal, como tem colegas brilhantes, Flávio Cadejani, Ricardo Zimmermann, que ele levantou 600 milhões de espécies do intestino. Mas eu gosto de resolver problemas. Então, por exemplo, vamos falar um pouco da observação, mas você tem que ter… Eu vou contar como é que a gente consegue. Tem mais um outro milagre que aconteceu recentemente. Como é que a gente consegue criar aquilo que você quer? Primeiro, eu estou diante de um problema. Eu comecei a ver que de 2022, final, até 2020 e começo de 2023, eu comecei a ver um monte de gente com sintomas de Covid longa, que é alteração de memória, cansaço, fadiga, reativação de doença pré-existente, dor nas juntas, dores difusas, dificuldade de concentração. E eu falei, eu não tive essa Covid longa nem em 2020, nem em 2021 e nem quase um ano inteiro em 2021. O que está acontecendo? Primeira suspeita,
será que essa Omicron nova ela tem mais facilidade de ficar mais tempo no organismo perpetuando os sintomas? Pensei isso, até aí fiquei olhando, mas eu queria resolver. Que aparecia 3 a 4 casos novos por dia com esses sintomas. E quem está nos assistindo, tem um monte de gente que vai se identificar agora. E aí o que acontece? Aí eu não fui no carnaval, não viajei, eu assisti uma live do médico amigo meu da África do Sul, Dr. Shankara, com outro médico, Philip Macmillan, que são médicos do mundo inteiro, que nós fazíamos reuniões de Zoom, eu compartilhava a minha experiência com corticoide, que eles abraçavam, eles compartilharam outra experiência, a gente fazia reuniões com médicos que estavam na linha de frente. E aí o que acontece? Eles contaram que saiu um estudo mostrando que o vírus se replicava na bactéria do intestino. Esse vírus fica perpetuando no intestino e é absorvido para a circulação. Aí eu tive um insight e tem que ter um pouco de sorte nesse insight. Mas aí não chega a ser uma quantidade que infecta a pessoa, fica só não, infecta, mas não derruba. Porque quando ela infecta no intestino, mas não é na célula, ela está se replicando na bactéria. Aí com essa replicação, ela inflama o aparelho digestivo e começa a absorver porcaria, inclusive a spike. Essa era a minha tese, que está muito aceita hoje já no mundo inteiro, depois que eu publiquei o estudo que eu vou mostrar para vocês. Essa tese que está no estudo? É do reservatório do intestino que perpetua a Covid longa. Como é que a gente sabe que tem a Covid longa? Com sintomas. Com sintomas. Faz o exame do intestino também. O exame do intestino para ver se você tem a bifidoma. Mas esse é um outro detalhe que eu quero dizer, que quando você deseja com o coração, as coincidências acontecem. Nem sei porque eu assisti a live dos dois, mas estava lá, me deu um estalo. O que eu fiz? Eu resolvi dar um probiótico qualquer, porque eu não tinha um conhecimento profundo da situação. Dar um antibiótico para, se tem alguma bactéria que está favorecendo a replicação do vírus, eu dou 5 dias de antibiótico para dar um reset nas bactérias e encho de probiótico. Dou a natuquinase, que tubo de ensaio, ela quebra a proteína spike, e a ivermectina, que a gente sabe hoje que tem uma ação virocida. Quer queiram, quer não queiram, tem vários estudos mostrando contra o vírus. O fato é que 4 semanas depois, todo mundo começou a melhorar, entre 4 e 8 semanas, melhorando. Chegou uma paciente que estava com epilepsia. A epilepsia, essa está publicada no estudo, a gente controlou, ela estava 3 anos rodando. Mas a questão não é essa, a questão é que isso veio depois de um desejo interno e profundo de resolver com. Primeiro vem o desejo, aí vem a observação, aí vem o raciocínio, aí vem a conclusão. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quanto mais gente se beneficia com o seu PRON, o seu projeto, as coisas fluem como mágica. Então, olha o que aconteceu. 3 meses depois, eu recebo um vídeo do meu amigo PH, que ele mostra, olha, Zé Barros, aquilo que você fala da Covid intestinal, essa doutora fala isso aqui. Aí a doutora Sabine Reisen, que hoje é minha amiga, a maior especialista em intestino no mundo, ela fala que a vacina e a Covid acabam com a bífidos, que é uma bactéria que teria que estar dentro da gente. Essa bífidos é fundamental para manter a integridade da membrana do intestino, fundamental para produzir gorduras que trabalham na cognição, fundamental para inibir o crescimento de bactérias patogênicas, fundamental para uma série de situações. E olha só, a vacina e a Covid acabam com ela. E o que a gente faz para tê-la de novo? Acaba, tipo... Depleta. Zero de bífido, zero. Aí o que aconteceu? Eu fui olhar o probiótico que eu escolhi, a esmo, que eu não entendia nada. Tinha 3 bífidos lá dentro. Que é muito popular. É do Activia, né? O Activia. Mas tem que ter 3 bífidos. Você sabe por causa disso que vai. Mas veja bem, eu podia ter escolhido um que só tinha um tipo e não ter tanto resultado. Sim. Só para dizer, quando você deseja uma coisa com coração, com benefício a terceiros, as coincidências e a sorte te procura. Então, tomar o antibiótico refaz essa proteína. Por exemplo, a própria Denise Carvalho... O antibiótico não, o probiótico. O probiótico sim, porque não se trata também essas desbióticos só com antibiótico. Desculpa, eu errei quando eu falei antibiótico. O probiótico, então, é probiótico, refaz... mas tem um conjunto, que aí é uma coisa intuitiva minha. Tá. Tem um conjunto da obra para refazer. Que é a ivermectina, que é a natuquinase, que eu aprendi com o Peter McCullough, um antibiótico 5 dias e encher, eu dou uma dose alta de bífidos. Bom, aí era para eu publicar o estudo, porque eu já tinha mais de 400, todos melhorando. Só que eu não ia ter uma estrutura para publicar o estudo. Aí me indicaram para eu fazer relato de casos. Aí eu peguei 5 casos impactantes que ninguém estava resolvendo.
Eu dei o tratamento, todo mundo melhorou. Desde uma mulher que estava com uma convulsão há 3 anos e não resolvia, a gente resolveu. Outra que estava com uma polimialgia reumática, que falaram que ela tem 1 ano, melhorou em 3 meses. Outra que tinha um monte de esses sintomas graves e todos eles melhoraram. Então eu publiquei e o título é Post-Spike Syndrome, Síndrome Post-Spike, a Simple Solution Leading to Resolving Results 5 Case Report. Quer dizer, eu conto com uma solução simples. Bom, mas o que eu quero falar para vocês, que é o objetivo dessa entrevista aqui, que envolve o que ela falou, envolve física, envolve espiritualidade. Quando você quer que algo flua, olha o que aconteceu. Esse meu artigo foi publicado na ID Cases, que é uma revista de respeito, e eu já liguei para o Peter McCullough, mandei um zap para ele dizendo, olha, isso aqui é assim, gostaria muito de fazer uma live sobre o assunto. Ele não só fez uma live, como naquele dia ele falou, vamos fazer hoje. Ele botou no Focal Points. Os médicos que estão assistindo sabem que o Focal Points são estudos que estão sendo inovadores nos dias de hoje. Então ele botou lá no Spotlight e milhões de pessoas assistem nos Estados Unidos, principalmente. E aí, quando eu comecei falando para ele na arte de observar, que está esquecida, e todas as conclusões que eu tiro é muito na observação, mesmo com o meu paciente, ele gostou disso. Mas eu falei, olha, quando a coisa vem do coração e traz benefício a terceiros, parece mágica. Aí ele abre, ele comenta, in your paper, in many ways, look like magic. O seu estudo em várias maneiras. Então agora, qual é a consequência disso? É mais um dos milagres que acontecem na minha vida, que eu não sei porquê, mas eu acho que é método, eu acho que seria já com o coração. Intenção. Como foi o corticoide, que foi um milagre mesmo, antes de todo mundo, mas eu acho que vem antes, é anterior a um desejo profundo com benefício a terceiros. É isso que eu quero passar para as pessoas. Agora, eu medito, quando eu estou lá e entro na onda teta, eu vejo as coisas acontecendo, eu vi o trabalho sendo publicado, eu vi o Peter McCullough me entrevistando antes. Então, isso que eu quero passar para as pessoas, que está no livro, está na imersão que eu vou fazer com a Luísa dia 15 e 16 de julho e o Léo Simão, porque lá não é só falar essa teoria bonitinha, que a teoria é bonita. Quando a gente usa o termo imersão, nós vamos ter uma série de exercícios práticos nesse dia. E aí é que nem malhar, Duda. Você tem que todo santo dia ver aquilo que você quer. Então, por exemplo, se veja próspero, se veja feliz, se veja realizado. Tá com um problema, não é problema, é desafio. Como eu vou resolver? Perdeu uma vez, perdeu 2 vezes, na terceira, na quarta você passa. Aquela história dos primeiros 3 problemas foram importantes, dos primeiros momentos que você lidou com o desafio, foram extremamente importantes para você crescer. Que esse é o propósito da vida, que é melhorar com cada experiência. Por isso que me preocupa muito essa minoria, como elas estão dirigindo as pessoas para emburrecerem. E vai escapar disso quem aprender a voltar às suas raízes, um banho de cachoeira, etc. E se visualizar, porque aí você fica um pouco longe das redes sociais, da inteligência artificial e dessa manipulação. Eu vou fazer uma breve interrupção aqui só para dar um presente para vocês. Opa! Que a gente aqui Muito acredita obrigada. também que os exercícios, o bom estilo de vida, uma boa alimentação, uma boa suplementação também são nutrição, não, é a fundamental. forma da gente criar o ambiente propício para as boas coisas acontecerem na nossa vida. E aí o link está aqui na tela, o QR Code está na tela, o link está na descrição também. E a Dr. E são os suplementos que a gente usa. É. Usa faz tempo já. Há uns 3 anos, né? A gente Ótimo acredita na Doctors custo-benefício. First, a gente acredita na qualidade dos produtos que eles utilizam para fazer a suplementação. Enfim, a gente gosta muito da suplementação quando do a gente ômega 3, do acredita- magnésio, do coenzima Q10, enfim, de toda essa coisa que a gente consome. E quando a gente acredita e dá para ver que é um produto de qualidade, você age também na biologia de crença, junto com as É o propriedades do placebo que a suplemento. Luísa falou, né? Mas também. ainda com potencializa. suplemento. Imagina placebo com suplemento. Placebo com a parte material ali Material, também, suplemento. os Então, minerais. Sebas, coloca imbatível. essa caixinha em cima da outra ali pra gente tirar, pra não ficar E aí, poluindo só aí a nossa concluindo aqui, entrevista. tem o QR Code na tela, o link na descrição e além das promoções, pode entrar no site, você vai ver que tem um monte de promoção rolando, porque eles sempre fazem promoções, Sim. independente de quando você está assistindo essa entrevista. Aí você tem mais 5% de desconto usando o cupom LEDA5. Ou o cupom DUDA5. Você escolhe. Só para concluir do estudo, aí a Sabine Reisen se aproximou de mim, Por causa do estudo? porque ela que descobriu que não tinha bífidos. Aí eu vi algo com ela, eu escrevi no post dela no Instagram, "You inspired me",
Porque eu entendi todo o mecanismo quando eu vi que a Bifidus que sabe. Eu achei que era só porque tinha. E ela fez uma live comigo, fazendo as coisas. A entrevista do Peter McCullough foi incrível. Agora eu vou lá. Eu vou passear com a Bel agora dia 4, dia 25 de julho. Dia 4 vamos para Los Angeles para desenhar o estudo. Amanhã eu tenho uma reunião com o pessoal do Instituto DOR para dar um amparo para nós. E esse estudo vai consolidar o que eu já sei, porque eu já tenho mais de 600 casos, eles melhoram. Mas você pega um grupo controle e outro grupo que faz o tratamento. Isso vai revolucionar. Fazer o tal do estudo duplo cego, isso que eles chamam, né? é isso aí. O meu é revisado por pares. Mas aí, porque eu acredito hoje que o que está acontecendo, diminuindo a longevidade das pessoas, eu estou relacionando um fato, tá? De mortes súbitas, de tudo. Eu acredito que tem muito a ver, e eu peguei gente, um dos casos que eu publiquei, 2 dos casos que eu publiquei não tomaram vacina, é porque a spike fica circulando no intestino. Ela fica no intestino. E eu me arrisco a dizer que a maioria das pessoas no planeta hoje não tem essa bífidus. Saiu um estudo recente que já apoia a nossa tese que 1 a cada 4 bebês nos Estados Unidos não tem mais bífidus. E os bebês, eles nasciam com 100% bífidus. Esses bebês que não têm bífidus têm mais crise alérgica, tem mais doenças de repetição. Então, mostrando a importância, isso o bebê não chega nem a 3 anos de idade. Isso veio depois da Covid. Então, isso já apoia a minha tese de que a falta de bífido, e por isso que eu tenho esses resultados mágicos. Eu e os colegas. Eu chamei os colegas que utilizaram o protocolo. Desculpa interromper, mas tem algum alimento que ajuda a proliferação das bífidas bactérias? Inclusive, eu chamei a Denise Carvalho, que eu fiz um curso na Sino Pós-Spike. Eu acho que eu fui um dos... Você que intermediou. E ela deu uma aula nesse curso Sino Pós-Spike que ajuda muita gente que não pode pagar minha consulta. Agora, os médicos que estão nos assistindo, o protocolo está no IDCase, se cabe a cada médico individualizar para o seu paciente, porque já está, não é que eu fico escondendo isso. Eu queria publicar para depois botar a boca no trombone, que senão você fica... Sabe como é que é, né? O ser humano precisa melhorar um pouco, entender que nós somos todos partes de um todo e parar com esse negócio de invejinha, disso e daquilo. Mas eu acho que a inveja é um ativo que está crescendo muito. E a inveja pode minar muito também, porque imagino que... Ela estraga uma pessoa. Os vícios, os pecados, né, devem ser como... Igual acabar com a microbiota de bife do intestino, essa parte nessa pegada da programação mental deva funcionar como um veneno muito forte. Sim, o estresse... Mas Não, eu ia falar só uma curiosidade. A Sabine Reisen, a Denise Carvalho e eu acredito que as bactérias que moram no seu intestino envolvem também o teu estado de espírito, que é a energia que vibra. E a tua energia vibra e garante a frequência das bactérias adequadas. Isso é apenas uma suposição, mas que funciona. Depois eu quero umas dicas de dieta. Uma pessoa é enfesada... Tá com as fezes. Ela tá com problema nas fezes, né? Ela é enfesada. Exatamente. E tem uma correlação. Tá com a microbiota toda zoada. Agora eu queria saber dos alimentos. Você falou que existem alimentos que podem Então, eu pedi para a Dani Camp desenhar uma dieta que estimula o bífidos. Então tem bífidos bactérias. São bactérias boas. Os bífidos são bactérias boas. É uma família, né? Uma família dos probióticos. Isso. Tem vários. É que eu vou olhar no meu probiótico. Tem que ter pelo menos 3 que eu sei que dá certo. Depois eu vi que tem... Aliás, na entrevista que eu dei com o Peter McCullough, ele escreveu assim no final do Focal Points, olha, a Wellness Company, ela tem o Longevity, que tem 4 bífidos, que vai na linha do Dr. Zeballos. Ele me ligou o dia seguinte, o gringo, ele é conhecido lá nos Estados Unidos, ele é uma sumidade. Dr. Zeballos, we sold out. Vendeu todos os bífidos lá depois da nossa entrevista. Porque quando a gente falamos com muita convicção. A gente tem que achar esse bífido. Fazer um kefir de bífido pra ir espalhando de graça. Bífidos, não é? Então tem dietas que ajudam mais, tem dietas... Alimentos prebióticos. Alimentos que chamam-se de prebióticos. O prebiótico é a matéria-prima ali pra... Mandioca, legumes, verduras, são alimentos para essas bactérias. Agora, mandioca? Mandioca é Será que a família mandioca, batata baru, inhame, será também, que é por aí? Também, sim. Onde tem fibra. Adoro isso. A doutora Dani Camp, ela fez um protocolo em fases. A primeira coisa que ela faz é acabar com as proteínas, com a carne por um período durante 7 dias,
Durante 7 dias, porque a carne parece que predispõe ao crescimento de outras bactérias não desejadas. Mas eu já acho que se você encher de bífidos, mesmo que tenha outra, ela leva uma surra lá dentro e só sobra o bífido que todo mundo melhora. Aí depois ela entra com essas que o Murilo Pereira, quando cruas. veio aqui, ele falou uma coisa interessante sobre probiótico, que é assim, às vezes você toma um probiótico achando que ele vai chegar vivo até o intestino, e às vezes não, ele morre. Só que mesmo ele morto, as partículas dele ali, os pedacinhos aí dos probióticos, eles também causam um monte de efeito positivo dentro do intestino. Tem outra, por exemplo, tem essas empresas, às vezes por o cadáver de bífidos Você pode conhece ser o Murilo Pereira? Não, mas só quero falar para vocês. fazer a essa próxima apresentação. ponte será com ele. Você precisa conhecer, ele claro. é muito interessante. Mas tem os probióticos que são confeccionados, que são gastro-resistentes. Eles não são digeridos no estômago, aí ele chega lá. Ele deve ter falado isso para vocês também. O ideal é isso, mas às vezes eles morrem ou já estão mortos quando você toma, porque tem uma coisa meio... Às vezes você tem que comprar, ele vem resfriado para manter sim, colocando na geladeira. É porque nos Estados Unidos tem uma seção inteira, você vai no Whole Foods ou no GNC da vida, tem uma gôndola inteira só de probiótico para bom humor, probiótico para né? TPM, para... e aqui legal. tem menos opções, né? Aqui tem menos às vezes opções. você acha que você põe uma bactéria e bagunça tudo, mesmo que em tubo de ensaio ela tenha se mostrado benéfica. Tanto que a gente sabe que o que conta é a diversidade da sua microbiota e não tanto as bactérias que estão. Então não existe um valor normal. Por isso, quando eu peço o microbioma do meu paciente, eu peço para saber se tem bífidos ou não. Todas aquelas outras bactérias que eles fazem, não tem como a gente avaliar a relevância disso. Um cara que come moela cebolada ali, outro que come só salada lá, vai ser diferente. Vai ser diferente. Então, o que eu aprendi com a Sabine Reisen, que é diversidade. Diversidade. Então, voltando para a gente não perder as pessoas no contexto, a gente tem uma influência direta na nossa realidade. Então, eu só consegui tirar todas essas conclusões porque eu desejei com o coração, desejei com a alma, e aí eu já estou publicando, já vou fazer um artigo em duplo cego, mas isso tudo foi consequência de um desejo prévio, intenso e profundo. Mas não precisa só para resolver o problema da microbiota intestinal ou para resolver com corticoide a Covid. Você pode desejar coisas simples como harmonia familiar, como desfrutar umas boas férias, como resolver questões. Você pode visualizar tudo o que você quiser, que é o grande segredo, porque a nossa imaginação ela é ilimitada. E é isso que é a grande virtude. Então a gente vem aqui para ser feliz mesmo, eu acredito. Sim. E como é que você pode colaborar para isso, para essa felicidade? E meu pai sempre, ele incentivou eu, meu irmão mais velho, meu irmão mais novo, a visualizar desde pequenininha, acho que desde uns 10 anos, ele mostrou aquele filme Quem Somos Nós, que é sobre física quântica, que a gente tinha que visualizar o que a gente queria. O meu irmão mais velho, o Ziba, antes ele escrevia ele cantando para todo mundo. Eu estou cantando para todo mundo. As pessoas estão cantando comigo minha música. Ele ainda não era famoso. E aí ele visualizava e se realizou. Para quem não sabe, o Ziba, que foi um dos cantores brasileiros, um dos artistas brasileiros mais tocados da história do Spotify mundial. É a voz brasileira mais ouvida no mundo. É filho do Zé Balos. O Ziba e o Zé Balos. E da Bel, sim. Então... E aí, meu pai sempre incentivou isso, o poder de visualização para a nossa vida e também para a saúde. E você perguntou sobre inveja, esses sentimentos, raiva, inveja, mágoa, tristeza, isso adoece e é científico também. Se a pessoa tem um estresse crônico, ela fica constantemente estressada, ela vai liberar uma quantidade de adrenalina, cortisol, noradrenalina, entre outros hormônios, muito elevada. Isso causa um desequilíbrio no corpo e desencadeia um estresse oxidativo. Deixa um monte de moléculas instáveis, uma vai comendo a outra para pegar os elétrons. E aí isso causa um dano celular. Então, o estresse, ele envelhece, ele dá dano celular, ele dá envelhecimento precoce e predisposição para doenças autoimunes. Psoríase, independente da doença autoimune, agrava quando a pessoa está estressada. Fato. E aí eu atendi uma paciente que chegou, estava há mais de 20 anos
mais de 20 anos tentando tratar, tomava vários tipos de remédio para psoríase, chegou com 90% do corpo, tomado por feridas. Pela paciente do meu pai. E tinha tomado injeção também. Tem biofármacos que ajudam muito, mas não resolvem. Esses biofármacos têm que ser usados com muita ponderação, porque eles diminuem a imunidade, tanto que as pessoas têm que fazer teste de tuberculose antes de tomar, para não desenvolver uma tuberculose latente. Mas, dependendo da situação, você tem que dar. Sim. Mas aí, como eu sei que eu conheço isso, eu nunca esqueço um paciente, isso foi em 1998. Chegou lá um cara com uma psoríase para mim. Ele falou, doutor, só tem um jeito, psoríase, só melhora quando eu tô de férias. Aí ela desaparece. Quando eu volto pro trabalho, ela causa. E não era a primeira, veio um atrás do outro com psoríase. E a gente olhando, observa, a gente percebe que o lado emocional, o lado de estresse, é fundamental para o desenvolvimento da psoríase. Então, por isso que eu mandei para ela esses 90% do corpo, vamos ver o que dá, né? Mas aí ela conta como resolveu. E aí, o que deu? E aí, chegou com 90% do corpo, já tinha tentado todos os tipos de tratamento, sempre voltava. E a gente foi olhar para as emoções dela, para os traumas, para as mágoas, tristezas, e limpando, indo no subconsciente, limpando as mágoas, perdoando quem precisava ser perdoado. Agora ela não tem mais feridas. Então, muitas vezes, pode ser emocional. Muitas vezes, a maioria das vezes, doença autoimune pode ser emocional. E quanto tempo leva para você conseguir um resultado positivo? Depende do paciente. E do trauma, né? Sim, e também depende. O mais importante é a fé. A pessoa tem que acreditar. Uma das dificuldades seja a pessoa encontrar a fonte primária daquele sofrimento, né? É isso. É que, né? Sim. Se a pessoa está aberta, é muito mais fácil. Mas quando você acessa o subconsciente, você acessa memórias que você não lembra normalmente. Então é muito mais fácil. Você entra no modo de programação. Você entra no manual do seu cérebro, como ele funciona. Então vem tudo muito fácil. Mas o paciente, ele tem que acreditar. Eu atendo independente da crença, atendo independente da religião. Mas a pessoa precisa acreditar em algo maior, precisa ter fé para que as coisas aconteçam. E essa paciente tinha muita fé. E qual que era a outra pergunta que você fez, que eu esqueci? Quanto tempo você leva para... Não, e o que deu no final? O que deu? Porque também o que conta é marcar o gol. Depende. Mas essa daqui foram gol, né? 3 sessões. E aí está curada, mas eu tô 3 com sessões ela. uma por semana? Foram a cada 15 dias, 3 sessões. A da insônia foi uma sessão. Só que depende da pessoa. A pessoa tem que estar aberta. Tem casos que são muito rápidos, tem casos que demoram mais tempo. Então, eu já ajudei pacientes com dores crônicas no quadril. Essa daqui eu acho que demorou uns 2 meses. Um pouco mais, uns 3 meses. Dores Mas eliminou a dor? Sim. Porque tem um músculo no nosso quadril, chama psoas. É o tal do psoas, eu sei. E tá relacionado. É uma encrenca esse músculo. E aí tá relacionado. Já ouvi falar também. E todo tá mundo já sentiu essa dor. E tá relacionado com estresse. É? Mas aí dá pra... Eu tenho uma cabeça muito voltada pra parte fisiológica, assim, também. Então, pergunto se faz sentido. Claro. Você me disse, não. Pô, o Zé Barros falou também aqui de ficar tomando sol, de ficar com o pé no chão. Sim, o grounding, o aterramento. Sim. Alongamento, fisioterapia, essa coisa de... Sim, é legal também, com certeza. Ajuda junto? Porque, por exemplo, eu falo para meus pacientes colocarem o pé no chão, porque é um dos maiores antioxidantes. Você recebe elétrons da terra e equilibra as células radicais livres. Não, tem que ser grama. Pé no chão, pé na grama. Eu vou te dar um vasinho... Não, no esterco parece que funciona muito melhor. O quê? Grama, areia. Eu vou comprar um saco de esterco pra você. Mentira. Não, eu digo assim, por exemplo, o exercício físico funciona pra mim até como uma coisa meio religiosa, mas sabe? Assim mesmo. Porque é um tipo de meditação ativa, que eu vou colocar a carcaça no lugar, vou encaixar o corpo todo, dar uma movimentada, aí penso em coisas. Imagino que possa ser útil também, alongamento, fisioterapia, é isso mesmo. musculação. E quando você está fazendo isso, você está dizendo para você que você se ama, você está se cuidando. E essa energia de amor próprio, ela libera substâncias com propriedades terapêuticas. Então, dá para combinar isso com a sua terapia? Sim, quando eu gosto muito de fazer bicicleta. E a gente libera naturalmente endorfina, serotonina.
E às vezes eu fico com muita gratidão fazendo exercício, fico muito feliz. Porque libera os hormônios do bem-estar. Mas o mais importante é a fé. E já vi vários casos assim, uma paciente que chegou, foi online também, foram 3 sessões. E ela tinha chamado marcha equino-idiopática. Ela só andava nas pontas dos pés. Ela nasceu... Idiopática que não se sabe a causa. Você não sabia. E aí... E aí ela chegou, a gente foi tratando as emoções dela. E aí teve uma sessão que ela me falou que ela tava com muitas dores nas costas, que ela não tinha tomado remédio ainda. Tava com muitas dores. E aí eu falei, quando começou essa dor? Eu nasci, eu ando nas pontas dos pés, e aí eu tenho essa dor que vem até aqui a minha coluna. E aí ela me falou que ela foi adotada pela tia, então a mãe e o pai não quiseram ficar com ela se sentia muito rejeitada. Tô falando porque ela permitiu que eu compartilhasse. E aí a gente foi tratar a causa, qual que era a crença raiz. Ela se sentia desestruturada, se sentia rejeitada. Claro. E aí a gente reprograma e acolhe a criança dela, porque mesmo que o adulto esteja aparentemente bem, tem gente, pacientes de 60, 50 anos, que a criança ainda tá chorando dentro. A gente acessa, a pessoa chora com algo que aconteceu quando tinha 5 anos. Então tem gente que guarda um trauma para a vida inteira. Que a gente tratou, acolheu essa criança e ela é uma pessoa de muita fé. Então a gente visualizou a cura dela e agora ela anda normal. E ela já tinha feito 2 cirurgias para alongar o tendão de Aquiles dela, que era encurtado e não tinha funcionado. Tinha feito muita fisioterapia e a fé curou ela. Mas ela era bem tratada pela tia? Sim, a tia dela é maravilhosa. Deu sorte, né? Claro, Sim. Porque um pai e uma mãe te rejeitar deve ser um bodão, né? Horrível. Isso não é uma coisinha simples, né? Deve ser uma encrenca na cabeça. Sim. E no coração. Você tem a dúvida. E tem gente que guarda a rejeição por uma vida inteira. Esse sentimento, essa insegurança. E aí já tem de casos que também tava com dor nas costas crônica, tava há 1 ano. E aí a gente viu que eu percebi que era uma mágoa que tava de uma pessoa. Também tratamos e saiu. Que formação você fez para chegar nessa eu fiz nutrição. Terapeuta holística? Eu fiz nutrição, mas durante a faculdade eu vi que não era o que eu amava fazer. E aí eu comecei a fazer vários cursos de Theta Healing, de hipnose, reprogramação neurolinguística. E de Theta Healing eu fiz mais de 18, sou instrutora. Essa técnica. Theta é a frequência cerebral e Healing é curando em inglês. Então eu sou instrutora e sou terapeuta também de Theta Healing. Quantos anos você tem, Luiz? 27, sou nova. Não, mas ela tem esse lado mediúnico que os pacientes falam para mim. Ela percebe e ajuda ela a fazer as perguntas certas. Isso é muito interessante. Isso vem pela glândula pineal, segundo o Sérgio Felipe de Oliveira. Ele dissecou várias glândulas pineais. Tem os cristais que vibram, que nem um cristal antigamente de rádio que pegava sequências. E quando eu costumo dizer que para você ser um bom médico, a primeira coisa que você precisa fazer é se conectar com o paciente. E é curioso, quando eu estou tirando a história, já estou conectado, eu adivinho a idade do pai, adivinho a idade da mãe, adivinho quando ela operou. Algumas coisas acontecem assim, operou apendicite aos 23, né? Ela fala, 23. Porque você está conectado com o paciente. Isso não é nem nada fantástico. É uma leitura intuitiva o que você faz. Pode ser. E aí, o que acontece? Aí no você Ocidente, faz o a gente diagnóstico. perde esse tipo de inteligência. No Ocidente não é muito valorizado, assim, Sim, né? Sim, a intuição. Mas a gente esquece. Quando alguém, geral, você pensa assim. e a pessoa te liga. Não tem isso no ela colégio, passou né? Você não aprende sobre a glândula pineal na escola. Filhos. Né? Não aprende mesmo. Mas aí o Sérgio Felipe Oliveira dá aula em Stanford, tudo sobre isso. Ele é um craque muito espiritualizado, ele une a medicina com a espiritualidade e realmente a gente vê essa ligação. Eu vejo essa ligação faz muito tempo e por isso que eu acho fundamental as pessoas que estão nos assistindo entender que tudo é possível, de novo. Ou você vai emburrecer ou você vai abraçar esse novo conhecimento, aprender a usar a tua intuição e evoluir
a espécie mesmo. Porque ou a nossa espécie evolui, ou ela vai ser trucidada por toda essa tecnologia do jeito que estão manipulando. As pessoas estão ficando sem preparo. Isso me preocupa. Mas eu acho interessante isso, porque eu identifico um tipo de pessoa que não gosta do conhecimento. Tem um tipo de gente, não tem? Tem pessoas que são que não resistentes, gosta do conhecimento, não gosta. Ou não, algumas áreas de conhecimento ela vai bem, outras áreas ela não tem vai. Tem pessoas que eu conheço que não gostam do conhecimento. Mas eu quero dizer... dizer... desprezam o conhecimento, só valorizam o ganhar dinheiro. Não, entendeu? mas isso é uma forma de conhecimento, né? Não é uma forma de conhecimento. Como ganhar dinheiro é uma ciência. Não, mas ela não ensina, não. Elas não ensinam, não. Eu já vi muito burro que ganhou muito dinheiro e já vi cara inteligente que não ganha dinheiro. Sim. Mas entrou uma questão de como ele enxerga. Tem uns caras que eu falo, nossa, esse cara, como ele é burro, penso assim, as coisas que você vê ele comentando, né? Então eu já aprendi que depende daquilo que você deseja mesmo, sabe? Depende disso. Não, você não vê uns caras assim que são... Qual é o propósito? E o cara é rico, mas o cara é burro, mas tudo bem. E tem cara inteligente... que é pobre, e tem cara, esse é o melhor de todos, que é o inteligente rico. Esse então... eu adoraria essa parte, dessa divisão. O mais importante é servir. Mas quando você fala assim, que a pessoa não quer conhecimento, eu vou dizer, um homem não andava de 4, não sei, mas aprendeu a andar. Ele precisa aprender a usar a glândula pineal e a não, mas quem não gosta do conhecimento não vai aprender isso. Fazer uma meditação, entrar... Não vai aprender, precisa porque treinar, o foco é só ganhar dinheiro e fazer sucesso. O foco é esse. Aí temos que definir sucesso. Segundo um bilionário, sucesso é quando você está mais velho e os seus filhos ficam próximos. Não, essas pessoas não. Elas querem sucesso e dinheiro. Sucesso, dinheiro e poder. Tem um lado dinheirista no brasileiro, né? O brasileiro tem essa corrente também dentro do Brasil. Mas eu acho que tem um pessoal que não gosta do conhecimento. É isso que me deixa doida. Eu fico furiosa. Você vê a mentalidade. A diferença de conhecimento e sabedoria, né? Mas quem não gosta do conhecimento não tem sabedoria. Não, sim, de uma forma geral, talvez. Porque eu digo assim, tem várias linhas de conhecimento diferentes que são complementares. E tipos de inteligência também. Tem pessoas que têm uma inteligência muito, sei lá, um jogador de futebol. Ele tem um tipo de inteligência psicomotora absurda, mas às vezes ele não consegue ter a capacidade dele de colocar em palavras o que ele sabe fazer. No jogador de futebol eu acho muito evidente isso. Eu estava vendo agora a Copa dos clubes, né? E ouvi isso muito. O cara que... os locutores elogiando o rapaz, que eu vou esquecer o nome, claro, mas que não era nem brasileiro e tal, porque os brasileiros brilharam de modo geral, assim. Nos outros times também. Mesmo no Chelsea, quem fez os gols foi o brasileiro, que era do Fluminense. É muito interessante, era do Fluminense. João Pedro foi dispensado e fez os 2 gols, e foram brilhantes. Não, venderam, né? Venderam. Mas dispensaram, né? Claro. Dispensaram, pegaram 400 pra grana, né? Pela grana, pelo poder da grana. Exatamente. Aí pagaram um preço, né? Olha, eu conheci de perto, mas de perto mesmo, durante 10 anos, o Pelé. Ele não era só inteligente do campo. As perguntas que ele fazia para mim e as colocações que ele fazia adiante era de uma pessoa extremamente inteligente. Outra pessoa que eu vejo que é assim é o Ronaldo Fenômeno. Ele tem uma inteligência, uma sabedoria de como se colocar, uma inteligência emocional. Então, quando o cara é muito fora de série, ele não consegue ser burro nas outras áreas. Isso que eu penso, vamos dizer assim. Eu fiquei muito impressionada ontem, vendo o jogo do PSG, a chegada do Ronaldo, como ele é respeitado, né? Como ele é gostado. Ele fazia. Como ele é querido pelo mundo, entendeu? As pessoas do mundo, assim, reverenciando. Muito legal. E aí vocês falaram muito da construção até os 7 anos dessa mentalidade. Eu tenho uma filha de 6 anos e meio, então ainda tenho ali tem chance de programar o finalzinho ali desse período. Ou cantora que nem o Ziba, ou a Tico, o que ela quiser. Mas aí como é que eu posso usar nesse sentido de pedagogia mesmo, de formação de uma criança? Para as próximas gerações. Muita gente que está assistindo a gente aqui que tem filho, tem neto. Como é que a gente pode tornar isso uma coisa consciente e construir coisas boas? Plantar sementes boas?
Tem que falar coisas boas pra ela, claro. Tem que dar limites, né? Mas falar coisas boas. Eu tenho muito paciente que quando criança o pai chamava de burro, idiota. Que era normal. Era algo cultural. Principalmente os italianos chamavam de burro. E as pessoas mais broncas, né? Exato. Antigamente. Então, falar coisas boas pra sua filha, mas dando limites, A gente né? fala coisas boas. Claro, você continuar é bagunceira, falando. não sei o que, essas coisas assim, de falar, Pode pegar, fazer afirmações negativas. Melhor não fazer afirmações negativas. E a melhor forma de educar é pelo exemplo, porque a criança aprende pelo exemplo. Fala que ela tem que ser feliz. Tem que ser feliz. Meu pai sabe, ele que é desde pai, cedo. ainda Eu não falei sou para mãe. todos eles, vocês vieram aqui para serem felizes, para desfrutarem, para aproveitarem. Ah, mas se lidar com frustração? Lida com frustração, cresce e volta a ser feliz. Porque senão não tem graça também, se você não tem problemas. Então, enche ela de coisas positivas. De fortalecer a necessidade, a crença da felicidade. Né? Exatamente. Então é isso. Então eu tô muito feliz numa fase agora em que eu acho que eu vou estabelecer esse tratamento, que eu acho que vai ajudar a gente no mundo inteiro, porque essas mortes que estão ocorrendo, eu estou vendo, não adianta o pessoal falar que é estatística, que é isso. Eu estou vendo no meu consultório, eu nunca vi tanta gente com câncer, pessoal com infarto, com morte súbita, eu nunca vi isso, tanta gente. Então isso está acontecendo. Então mudou muito de 4 anos, 5 anos e veio para cá. depois da Covid, vamos dizer, depois desse fenômeno todo. Então eu sei o que é, porque no meu estudo eu falo, eu levanto a tese da spike ser uma vasculite, dependendo do vasinho que ela alcança, vai dar uma doença tal. Ela gruda numa célula de defesa, então diminui a imunidade. Tem um monte de estudos que estão saindo. Você está falando da vasculite desde o começo. Isso foi a primeira coisa que eu tive a ideia e foi confirmado agora. Então agora você vê esses bebês sem bífidos, você vê tudo isso. Mas aí diferente de um outro vírus de H1N1 ou outros... H1N1 não faz esse estrago. H1N1 não era uma bioweapon. Segundo o David Martin, isso é uma bioweapon. Quem quiser entra no próprio YouTube e vê o discurso do David Martin no Parlamento Europeu em 2023. Nesse meu livro aí, tem um capítulo que eu falo, a Covid que te contaram é diferente da que eu vivi. Eu não perdi a ninguém. Que história é essa que está morrendo? Por que eu não perdi ninguém? Porque eu tratava desde o começo, mesmo a amazonense, que foi mais grave. Lógico que a gente perdeu alguns casos, 17 eu conto. Mas eram pessoas mais avançadas, mas sempre teve um tratamento. Eu achava estranho eu falar e ninguém abraçar meu tratamento. É que tinha outros fatores envolvidos nisso tudo. E agora, para mim, isso é passado. Quem não estiver enxergando o que está acontecendo, me desculpe, eu sinto muito, eu estou cansado já. Já fui em várias audiências públicas. Tem uma que outro dia eu fui na entrevista, conversa com Augusto Nunes. Ele botou um speech meu no Ministério da Saúde na virada de 2021 para 2022. Ou já tinha passado 2022. E eu fui incisivo, expliquei Foi aquele tudo. encontro de médicos? Não foi encontro de médicos, não. Foi lá porque queriam aprovar a imunização para criança. Eu achava que não tinha sentido, porque eu nunca vi nenhuma criança ruim e a gente não desconhecia quais eram as consequências a médio e longo prazo. Imagina uma criança que vai... E eu falei com muita veemência, ele botou o meu discurso lá, eu tinha esquecido. Eu ainda falei alguma coisa, vocês estão preocupados com a Omicron? Vai haver aumento no número de casos, nós vamos explodir. Mas eu falei assim, isso não é o fim do mundo, é o fim da pandemia. Como é que eu sei? Porque eu estava tratando toda a Omicron em casa, eu não precisava internar mais ninguém, minha equipe tratando. Então, quer dizer, eu já cansei disso. Eu vou olhar para frente. Mas ainda hoje há governos estaduais sim. que estão... E gente da justiça que se mete com botar ordem, entre aspas, nas coisas, recomendando a vacinação para criança. Impressionante. Sei, mas a gente está tentando. Então, você vê, tem várias audiências. Quando eles estão numa audiência, você vê a Raíssa trabalhando isso intensamente. E aí, o que acontece? Você fica chovendo no molhado. E quanto mais passa o tempo, mais mostra que não tem sentido, não vale o risco-benefício. E isso é um fato. Mas eu não vou mais ficar preocupado com isso. Eu quero que as pessoas, os colegas que ainda acham que estão, eu quero que eles vejam os estudos e vejam o que está acontecendo ao seu redor. Agora, a partir de agora, eu quero resolver o intestino da humanidade, que eu tenho certeza que pelo menos de 20% a 40% não estão sadios. E se não tiver sadio, diminui a longevidade, aumenta a chance de ter doenças, e é isso que eu estou vendo.
Isso eu já tenho uma solução. E qual é? A gente regula o intestino, eles não contavam que a gente ia descobrir isso. Como é que regula o intestino? É o antibiótico que você vai, dá por exemplo, dá um antibiótico, probiótico e dá natoquinase, ivermectina, tudo num contexto bem equilibrado, e as pessoas todas melhoram e equilibram as bactérias do intestino. Mas você recomenda uma alimentação paralela a esse tratamento? Porque quem quiser, todo mundo fala. Eu fiz no curso que está lá, entra na minha bio. Eu não fiz para ganhar dinheiro, eu fiz porque ajuda. Quem não pode pagar reclamava que não podiam pagar minha consulta. Tá lá, síndrome pós-spike. Você clica lá no curso, tá lá uma dieta da Dani Camp, tem uma exposição da Nise Carvalho, tem eu explicando qual foi toda a linha de raciocínio até eu chegar nessa conclusão. No curso ainda eu falava, estou aguardando a aceitação da minha publicação. E aí as pessoas que fazem apenas o curso estão tendo benefício porque envolve melhora de hábitos. A humanidade hoje e os médicos têm que entender que existem duas medicinas, uma antes da Covid e outra depois da Covid e das vacinas. Eles têm que entender que mudou. Então, eles fazem um diagnóstico de uma doença reumática como se fosse a anterior da Covid, só que ela não responde igual. Por quê? Porque a causa não é aquela antiga causa, é a proteína spike. Então, os médicos têm que entender isso e os médicos têm que olhar para o lado e se por acaso, na época, recomendaram porque acreditavam que estavam protegendo, etc., porque a sociedade dele falava que tinha que dar, ok, mas dá uma revisada no que nós estamos vivendo hoje, 4, 5 anos depois. Nós estamos vivendo aquilo que eu falava lá atrás, nas minhas entrevistas. Mas tem que gostar do conhecimento, porque tem que buscar o conhecimento, né? Mas aí eles estão na linha de que tem que seguir a sociedade. Só que a sociedade, olha como é que pegaram a gente direitinho. Eles pegam minorias poderosas, conseguem, provavelmente com poder econômico, controlar minorias poderosas, e essas minorias poderosas estão no guarda-chuva embaixo de milhares de pessoas. Então, essas minorias poderosas, sei lá, são enganadas, porque recebem patrocínio das indústrias farmacêuticas para fazer estudo, para fazer isso e aquilo. E aí os caras não, aparentemente, a minha interpretação isso, eles não conseguiam nem questionar. A minha sorte é que eu não tinha vínculo com nada. Então, quer dizer, o que eu acho que os médicos, se você acha que errou, tudo bem, assuma, olha, eu acreditei que ajudava, mas agora estou vendo que não ajudava e muito pelo contrário. Não só não ajuda, como é nocivo. E é isso que a gente tem que fazer. Para mim, essa página já virou. A ivermectina foi absolvida já? Tem vários estudos mostrando que a ivermectina funciona um monte, mas muito estudo. Depois ainda de quando a gente começou a dar. E ela funciona em vários aspectos. Então, um dos milagres que eu acho que acontece, aumenta a bífidos. Então, um dos milagres que eu acho que aconteceu é que eu não estava imaginando que estava matando os vírus no intestino. Então, eu dou ivermectina que mata os vírus no intestino também. Além de eu encher de bactérias boazinhas. E qual que é o antibiótico? Porque eu lembro que o cipro é usado para... O cipro é o principal para o intestino. Mas tá. Porque quando tem infecção intestinal, eu tenho sempre um cipro na mochila, na mala. Para viajar. Importante. Comeu alguma coisa mas aí. tem que ser individual o tratamento. Então, não posso falar, toma cipro que você vai regular o teu intestino. Isso não é verdade. Depende da analisar cada caso. Comumente usado para infecção intestinal, né? Ele pode ser usado, mas ele pode causar também supercrescimento de Clostridium difficile, que dá uma colite horrível. Então, você tem que usar com muita ponderação quando vai dar antibiótico. Eu acho que tem que ser bem individualizado. Mas o que eu quero dizer é que eu estou focando nisso agora. Mas como é que é o individualizado? Se o cara está com uma sinusite... Se o cara está com uma sinusite. Você não vai dar cipro, você vai dar outro. Vai dar azitromicina? Pode ser. Se tem um paciente que está com uma suspeita de bactéria típica, você dá o claritromicina. Se é um caso que tem um quadro intestinal um pouquinho mais severo, a queixa tem todos os sintomas, esquecimento, fadiga, falta de memória, mas tem um quadro intestinal, vamos dizer, muito intenso, você dá rifaximina, que é que a gente dá para aqueles cirróticos que têm mudança nas bactérias do intestino. Então, quer dizer, é uma questão individual. Agora, todos melhoram com dieta e bífidos, dá bífidos. Às vezes tem que tomar um antibiótico. Acho que o antibiótico acelera. O Peter McCullough, na entrevista, ele perguntou qual era o raciocínio da antibiótico. Porque ele tem um protocolo
que ele falou que demora de 9 a 12 meses para os caras melhorarem. As pessoas melhoram com a gente de 4 a 8 semanas. E ele falou Mas isso que talvez... é uma coisa para fazer todo ano? Igual, por exemplo, também as pessoas tomam muito vermífugo, aí toma vermífugo uma vez ao ano. Aí quem come muita salada, muita carne mal passada... Eu não sei se critério de vermífugo é só num local onde tinha muito verme. Eu não acho que tem que fazer todo ano. Acho que você tomar consciência, que é o mais importante de tudo, que é melhorar os seus hábitos, sejam alimentares, sejam de atividade física, sejam de esporte, você mantém as bactérias boas. Ah, tá. Então não é uma coisa que você vai ter que ficar fazendo todo ano. Agora, uma coisa eu digo, hoje o ser humano tem que estudar o seu microbioma, tão importante quanto ver como é que estão suas artérias e seu coração. Isso para mim é um fato hoje, depois desse episódio da pandemia. Não tenho dúvida nenhuma. Então é isso, gente. E quais são os exames que a pessoa faz para ver? É um exame de fezes? É um exame de... Não, é o seguinte. Primeiro, o diagnóstico é clínico. Todo mundo que está assistindo, eu quero que guarde que os exames são complementares. Envolve uma conexão, uma entrevista, um raciocínio. Aí você faz hipótese diagnóstica, falando de uma maneira geral. Aí, se o médico entende que para ajudar a hipótese diagnóstica ele precisa fazer alguns exames, ele tem que explicar para o paciente o que ele vai fazer com essa informação. O que vai ser útil no diagnóstico com essa informação? Então, hoje não tem muitos exames específicos. O que eu doso é porque quem tem essa spike circulando, seja do intestino, por conta dessa desbiose, aumenta as chances de problemas cardíacos. Então, eu peço parâmetros cardíacos, peço anticorpos quantitativos contra a spike, porque se vier muito alto é porque está absorvendo, e estudo ver se a Covid ou a vacina deu cabo das bífidos nele. Geralmente, o pessoal que estão com esses sintomas, a maioria vem com 0 de bífidos, o que suporta a nossa tese. Aí saiu o estudo agora que eu falei de cada 4 bebês, 1 não tem bífidos nos Estados Unidos, apoiando que aí nós nós identificamos qual é o vilão dessa Covid longa. Eu acredito até, sendo mais ambicioso, vamos ver os resultados se aparecem outros estudos, explicando todas essas mortes, explicando a diminuição da fertilidade, explicando tudo isso, porque essa spike, que é a vacina que o pessoal não entende, que é que nem um porco-espinho é o vírus. A spike é o espinho. Essa vacina, ela vai para tudo quanto é organismo. Então, está mostrando diminuição na fertilidade. Tem um estudo agora na Dinamarca, mostrando que a spike faz com que diminua 33% da fertilidade. Tem um estudo em ratos, mostrando que acabou 60% dos folículos ovarianos nas ratas. Então, mostrando que tem uma série de coisas acontecendo no presente momento. Se a gente conseguir... Eu sei que estamos conseguindo, no mínimo, se não é eliminar, quase, tratando seu intestino com uma solução simples, porque desbiose é muito mais complexo do que só bífidos. É que eu acredito que no contexto da Covid, a bífidos é o vilão. A bífidos é o vilão, não, é o cara que pode salvar. O vilão é quando elimina a bífidos. Então, o que eu estou vendo? Eu estou vendo que essa é a grande solução para as pessoas, para a humanidade que está cansada, que está incapacitada, e que se ela está assim, ela pode ter risco de desenvolver outras complicações da spike circulante. Isso é uma tese, e eu não estou sozinho. Quando eu levantei isso na entrevista, o próprio Peter McCullough concordou com a gente. E então, é isso que eu estou focado mais. Eu não estou... Se me chamam para falar uma audiência de vacina, aí não. Aí eu vou lá e falo que eu não vejo sentido por causa disso. Isso é pró e contra. É você analisar o benefício que vai ter de você tomar uma ação ou não. Isso é universal para a sua vida. E a minha sorte é que eu não dependia de ninguém. É a minha clínica, e por conta disso eu pude ficar super à vontade. E não liguei para quem falou mal de mim, não tô nem aí. Você perguntou sobre as crianças, aí eu tava lembrando, sumiu, mas agora voltou. A comunicação não violenta. O que é isso? Quando acontece alguma coisa, a criança faz alguma coisa que não é legal, é você apontar o fato. Porque antigamente fazia o julgamento. Isso daí você foi errado, você é burro. Ao invés de apontar o julgamento, é apontar o fato. Esse é o fato e vamos melhorar. Porque antigamente era muito comum o julgamento. E tem muita gente que se condena muito. Que um dos problemas que eu mais vejo é o perfeccionismo. É a pessoa não se permitir errar. E se erra, fica se condenando, se culpando. Então, para a criança, é legal mostrar o fato e não julgar. Por exemplo, às vezes a gente vê que a criança vai demorar 2, 3 minutos para calçar cada meia.
Aí que tá colocando a meia errada, aí você fica naquela, pô, dá vontade de chegar lá e tá aprendendo, e né? botar a meia no pé da criança. Só que aí você tá arrancando, amputando a chance dela aprender, né? Aí sozinha. dela construir autonomia. Tem que se Ela- permitir errar para aprender. Aí Thomas Edison, antes de acender a primeira lâmpada, ele errou 1000 vezes. Mas ele fala que ele não errou. Ele aprendeu 1000 formas diferentes de como não fazer. Agora, é Bom, interessante. bela desculpa, hein? Ele tava aprendendo, Agora, né? o interessante é como ele descobriu a lâmpada. Ele viu que o fio ficou incandescente e ele percebeu, bom, esse aí não vai queimar mais, porque ficou carbono, é só botar a corrente que ele vai esquentar e vai ficar incandescente. Isso foi super interessante. E ele visualizava cidades iluminadas antes de criar a lâmpada. O Henry Ford visualizava carruagens sem cavalos com rodas de borracha. E Eu tava vendo um documentário sobre o Henry Ford que ele adorava caçar, ele saía pra caçar e ele tinha altas ideias enquanto ele tava no meio da natureza, nessa pegada aí, pé no chão e tal. eu, quando estou meditando, vem um monte de ideia. Comigo Você também medita tomando todo banho. dia? Tomando Quase banho. todo dia antes de eu vir na Sim, cama. tomando Agora, o banho fim de também. semana é no sol. Eu deito lá e fico. Fica bronzeado. Por isso que ele tem esse bronze impecável. Ah, esse bronze, Até no inverno. ele construiu esse bronze. Eu faço estilo, né? Eu faço estilo. É, o estilão. Não, mas ajuda muito. E o sol, ele é muito útil para a nossa saúde. Não precisa nem dizer para vocês que ele transforma os alimentos que você come em vitamina D. Existe agora uma outra tendência em relação ao câncer de pele. O pessoal sempre cuidado com o sol, cuidado com o sol, cuidado com o sol. Aí começaram a ver que, por exemplo, o melanoma, que é um câncer extremamente agressivo, ele tem mais onde não bate sol. Onde bate sol dá aqueles cânceres benignos, que não é benigno, pouco agressivos que as pessoas curam. Então, eles estão revendo um pouco esse conceito. Eu não estou dizendo aqui para as pessoas não se cuidarem no sol, mas eles estão revendo que não é aquele exagero que era, que nem tinha um médico nos Estados Unidos que andava com uma roupa, ninguém viu o rosto dele. Já ouviu falar dele? Era um dermatologista. Tinha medo do sol, comer no sol. Então, também não é assim. Porque tem que lembrar que passa, a nossa manda passar protetor solar até para ficar na lâmpada. A nossa espécie, ela é tropical. Nós não temos pelo. O ideal para nós era viver na Amazônia, nos trópicos, peladão. Porque a gente que adapta depois. Nós não fomos desenhados para não tomar sol também. Então tem que tomar cuidado com o radicalismo. Sim. Mas Eu vamos acredito aguardar. que tem as plantas pra fazer a sombra, né? para documentar isso, que estão levantando essas Tem algo Eu hipóteses. também não precisa tomar importante. sol ao meio-dia, ficar esturricado. A minha geração ficou esturricada no sol. A gente passava raíto de sol. A gente ficava lembra no do sol o raíto dia de sol, inteiro. meu Deus? Até ficar Eu não- preto, entendeu? Porque isso que era o bonito, entendeu? Uhum. Ninguém Sim. queria ficar branco, desbotado. Era uma coisa, Mas desbotado. tem algo muito importante. É claro que com o tempo, né, Sim, claro. fica aprendendo que não podia tomar sol assim, parei de tomar sol. Mas Se tá machucando, se machucou, tá errado. não, mas Aí não agora pode eu tô doer, tomando né? sol, sabia? Mas Tem o uma que a semana que eu pessoa tô pode tomando fazer sol. sozinha, por exemplo, nesses momentos assim? Você ficou falando da onda teta e eu acho que faz sentido. Sabe, eu gosto de cochilar 10 minutos ao longo da tarde. Às vezes eu nem chego a pegar no sono, Fica só em mas teta. eu fico ali só de olho fechado. Depois eu volto, parece que eu dormi umas 3 horas. Eu volto com energia. Tem a ver Sim. isso também? Só de você, às Sim. vezes, desligar um pouquinho, Sim, aí você dar uma acessa, é o relaxada. estado pré-sono, as ondas tetas. E é muito bom pra você programar o que você quer pra sua vida, programar o seu cérebro. Mas em relação ao protetor solar, é um pouco polêmico, eu não vou. Eu só uso protetor solar mineral, Ah, sim. com proteção Quem falou mineral. É. Que é o A mais, Tiana Burman. é o mais natural pro corpo. E também não uso todos os dias. E outra coisa importante é que depois que substituíram, tem um estudo, depois que substituíram a banha, a manteiga, o azeite por óleo superprocessado e também margarina, aumentou o câncer de pele, assim, e doença cardiovascular. Uhum. Porque a gordura ajuda na proteção É. da pele. A gordura boa ajuda na proteção da pele. E aí eu não vou falar mais porque é polêmico. Não, a gente deu aí pra vocês também o óleo de favor. peixe. A Leda não tem essa, não. Ah, é?
E Não, aí, pode falar, e aí lógico. ficam falando saiu um estudo não, uma notícia no New York Times falando como você se proteger do sol. Aí a pessoa com guarda-sol, com roupa assim, falando que o sol é o inimigo, o sol que dá saúde, dá vitalidade, virilidade. E aí Antigamente estão tinha o querendo. solário, né? Que a pessoa ia Faz pegar muito sol bem. pra Meu curar pai a toma doença. sol e não tem gente que passa protetor e tem câncer de mama, câncer de pele. De pele. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então tem que estudar mais. Merece questionamento Sim, se é sim. tudo isso que falam do sol. Sim. O que ele ajuda e o que ele causa. O que eu acho é que está havendo um desequilíbrio em relação aos efeitos nocivos do sol. Eu acho que estão falando que tem muito mais efeito nocivo e esquecem dos benefícios. Então aí precisa ter estudo, não é nem sou eu que faz isso, tem que ser os Sim. dermatologistas, ver tudo. Eu só fico Mas de os olho. dermatologistas, os que a gente Vieram aqui. entrevistou, pelo menos, estão mais flexíveis. Já acham agora? que devem tomar sol, a gente deve tomar sol, não do meio-dia, não no auge depende. do sol. Porque tem o pessoal que fala que tem que tomar sol ao meio-dia mesmo, que é para produzir vitamina D e Eu já tal. vi muito de Tem poucos muita gente minutos. falando muitas coisas. E tem o pessoal que fala que tem que tomar cuidado e fala até o pessoal integrativo, que é o pessoal da medicina integrativa, nutrologia e tal, é o pessoal que manda pegar sol, né? É uma Sim, a linha. vitamina D é muito importante. É. O sol ajuda no ciclo circadiano para dormir melhor também, é muito importante. Agora, Mas não pode esturricar, tem que No tem bom que senso. tomar, Não tomar sol ao tem que ter bom meio-dia. senso. E não ficar esturricada lá, não passar... E hoje tem um monte de Não roupa. sei à Você toa. bota aquelas camisas assim, que manga comprida pra bloquear do sol. Não precisa passar o exato. protetor solar creme, né? Você Agora, bota uma roupa. se você quer ter saúde, você que está nos assistindo aqui agora quer ter saúde, ela começa no espírito. Por isso que é importante esse trabalho que a Luísa e outras técnicas como o Léo Simão usam. Começa no espírito. Eu só fico doente quando eu estou estressado. Eu não fico doente nunca, porque eu gosto do meu trabalho, meu nível de exposição é muito grande. Então, eu acredito muito no estado de espírito. Daí a importância dessas técnicas de introspecção, do teu cochilo, do teu esporte. Eu, quando estou fazendo esporte, eu me sinto assim, 45 minutos, me faz um bem. E aí é uma questão que vem de como você percebe a sua realidade. Por isso que eu digo, não adianta ficar correndo atrás de fórmula mágica ou fórmula da juventude. Você tem que trabalhar de dentro para fora, trabalhar as culpas, que isso que é o trabalho da Luísa faz, o Léo raiva. também, o Léo Simão também faz. O que acontece? Você trabalha essas culpas e entende que a vida é uma oportunidade e tanto faz. O pessoal está preocupado. Olha o momento que nós estamos vivendo hoje no mundo. Você pode olhar que época que eu vivi, que estou vivendo, risco de terceira guerra, risco de discriminação, risco disso, risco daquilo. Cara, eu acho, pode olhar para outra perspectiva. Olha o momento que eu estou vivendo. Nós estamos no meio da humanidade, numa crise histórica. Eu acho isso uma baita de uma oportunidade. E olhar e entender que se fosse só tudo certinho, entendeu? Sim. O ser humano é uma máquina de sobrevivência, né? Se for ver todas as pestes, era do gelo, guerra, tudo que a gente E agora sobreviveu. eu acho, o pessoal reclama, eu acho, não, vamos embora, vamos em frente. E não tem nem para onde fugir, né? Porque você vai para os Estados Unidos, é Terceira Guerra Mundial. Aí você fica aqui, os caras vão te Brasil, tô feliz taxam aqui. tudo. Aí eu não sei por onde ir, meu. Aqui tá bom, gosto daqui. Eu acho que eu vou para Dubai. Mas lá é calor, aí de vez em quando os caras erram na mão, né? Lembra que eles fizeram chover? Erram na mão da enchente, porque os caras erraram a tecnologia. Não estão aprendendo ainda com a tecnologia. É que nem o Santos Dumont com o primeiro avião. Eles soltaram lá aqueles químicos, enchente em Dubai. Então você vê, então você não sabe nem para onde ir mais. Não tem pra onde correr. Todo lugar é perigoso. Tudo viver é muito perigoso. Guimarães Rosa dizia isso e é perfeito. Vamos viver intensamente, então, sem medo de ser feliz, nos darmos o direito. É isso que eu quero falar para as pessoas. Esqueçam os complexos. Se aquela pessoa está te incomodando, é porque você, dentro de você, tem algo daquela pessoa que você E você não está gosta. permitindo também. E está permitindo, Você exato. tá se aceitando, a pessoa te chama disso, aí você aceita que você pega pra você. Teve um grupo de colegas que eu gosto, de um hospital famoso, que eu não vou falar, que me andaram metendo pau, pagavam para ficar rodando, que eu menti, não sei lá. Você acha que isso me incomodou? Não, porque eu sabia que eu estava certo e o tempo é senhor da razão. Verdade. Então a Leda está correta de você não dar bola, porque só vai gastar uma energia e vai deixar de focar energia naquilo
que você quer realizar. Passa muito rápido para você ficar perdendo tempo com críticas. Sim. Se a crítica te machucou, opa, Tem alguma coisa dentro de você. aí você tem que resolver. A culpa não é do cara, não. Você que aceitou aquilo. Claro, me chamam de baixinho, já lembra na vez passada. Eu fico uma aralha, eu preciso resolver. Tá melhorando, tá Me melhorando. chamaram Lembra a vez passada? É isso. Eu lembro Tem que também, ver porque valeu. incomoda, é isso. Que figura. Muito obrigada por Não, terem é um barato vindo. ver Muito vocês grata. dois juntos. Muito bom. E tem mais muito uma bom. coisinha que eu quero falar que eu esqueci. Sim. Que é muito importante, que fizeram estudos também de epigenética, acho que chama Mina Bissell, a cientista. Colocaram células cancerígenas em um ambiente saudável, em um microambiente saudável. Ao invés da célula se multiplicar cancerígena, ela se autocurou. Então, às vezes, a nossa percepção faz com que o nosso corpo fique mais saudável. E essa percepção é a nível de membrana. Então, a membrana dessa célula cancerosa, ela recebeu um estímulo do ambiente que foi colocado para reverter a ativação do gene cancerígeno. Então, tudo é percepção, gente. Como é que funciona quando tem trilhões de células que são seres humanos? Como a gente enxerga. Por exemplo, eu estou achando uma delícia estar aqui com vocês, então minha vida está maravilhosa, está gostoso. Então, eu enxergo isto com uma oportunidade. Você Tem libera os hormônios que todas as células sentem. Então, a questão de percepção. E o que regula a sua percepção é tudo aquilo que você desenvolveu até hoje em relação às suas crenças. Então, isso é... Como é que eu falo diante de E vocês? o cérebro da célula é a membrana, não é o núcleo. Então, isso muda tudo. É a percepção da célula que vai ativar ou não o gene da saúde ou o gene de alguma doença. Por isso, vamos em frente com otimismo sempre, Sempre. que é o meu bordão que for conhecido. Muito obrigada, muito E como grata. é que as pessoas podem encontrar você nas redes sociais? Luísa Zeballos. Luísa com Z, Zeballos com 2 L's. Igual Vou do colocar meu também pai, o Luísa perfil aqui na Zeballos. descrição. Aí Muito eu tenho o grata. Twitter agora, vi que eu tô botando algo mais agressivo usando o Twitter. Senão o Instagram vem e pega. Ah, Eu bom tinha um saber. engajamento de 100 mil views, 200 mil views. Eu acho que os caras estão me cercando. Só Não, dá daqui cinco- a pouco volta, o daqui teu a pouco perfil volta. é um sobrevivente, porque você foi banido várias vezes ali. E sempre banido na- voltou, né? Uma E lista sempre volta negra. O cara alto. devia estar em 5 listas negras diferentes. É verdade. É verdade. Mas depois o teu perfil deu um boom, né? Teve na 2020, teu perfil não crescia de jeito nenhum. Você queria te marcar, não conseguiu. O Instagram fingia Tinha que de marcar a sonso. Bel. Aí depois deu um boom, cresceu muito rápido, que eu acho que... E agora já pode curtir o Zebalo, já, né? Não, o objetivo quando é ajudar, né? Esse é verdadeiro. Por exemplo, vocês entrevistaram o Ratinho aqui antes. Eu conheço uma pessoa verdadeira e não perde tempo com bobagem. É isso que a gente tem que ser. E, de novo, para acabar, se você colocar benefício a terceiro nos seus objetivos, eles funcionam que nem mágica. Sim, o foco tem que ser servir. Que o trabalho que vocês fazem traz benefício a terceiros. É, Todo verdade. mundo. A ideia é essa, né? E Que a traz gente mesmo, ajude traz as mesmo. pessoas Isso é com bom a informação. pra gente e pros outros, né? Sim. Achar o conjunto comum ali, né? A O conjunto interseção. comum é esse, a gente se beneficiar e as pessoas se beneficiarem com a informação, com o conhecimento. A gente é o veículo, né? Eu falei no Augusto Nunes, eu me ponho em primeiro lugar. Porque aí, quando eu tô bem, eu consigo ajudar todo mundo. Se eu tô mal, esquece. Então, Você você tem que consegue botar ajudar. você em primeiro lugar. Sim, tem que se cuidar. Tá certo. Muito obrigado, Muito então. Muito obrigado. grata. Super valeu, super Muito valeu, grata. obrigado. Obrigado a Barato vocês, vocês, adoro a né? Ledinha. A Ledinha salvou o Brasil. E meu amigo Duda Nag. Vocês dois juntos, né? Nós dois, Máximo respeito. Máximo Obrigado. respeito. Você fala, ele cheio dessas frases. Ele Muito manda bom, muito bom. o cara tirando o chapéu, assim, a É. figurinha no WhatsApp. Máximo respeito. Então, Muito meu bom. máximo respeito a vocês. É dois, verdade, né? nosso máximo respeito. E quanto a Então- vocês, muito obrigado por estarem acompanhando até agora. Já tem a outra entrevista com o Dr. Zeballos aqui. Se você não assistiu, assista agora, porque tá muito boa também. Você pode maratonar à vontade. Tem a doutora Denise inclusive. Carvalho também, que a gente falou bastante sobre Galinha, intestino que você fez a aqui. ponte. Tem o Murilo que é- Pereira, que é Murilo um gênio Pereira. do intestino. Tem um monte de Tem uma médico nutricionista interessante. maravilhosa, Denise Carreiro. Enfim, a gente Complementar você aqui. pode curtir várias entrevistas muito boas. Certo? Então, ficamos combinados assim, né? Toda quinta-feira às 18 horas tem entrevista inédita aqui em Osnagli, o Encontro de Gerações. Valeu, obrigada por tudo e até mais. Valeu!